Boa noite. Confira os destaques do Leme Notícias, segunda edição desta segunda-feira, 17 de dezembro de 2001. Campanha de doação de sangue coletou mais de 50 litros hoje no Caique. Mais de 10 acidentes de trânsito, uma tentativa de homicídio e um sequestro relâmpago agitaram o final de semana da polícia. Curso para voluntários acontece hoje e amanhã no auditório da ACIL. A chuva forte que caiu sobre a cidade acabou cancelando vários eventos. Confira também a previsão do tempo para amanhã. O Leme Notícias é informação voltada para a formação da cidadania e o crescimento de Leme, trazendo a você os principais fatos de sua cidade e dos assuntos que tocam a sua vida. Por isso, não saia daí. Nós voltamos já. O final de semana teve 15 acidentes de trânsito, dos quais 4 com vítimas leves. Desta vez, a chuva não foi a culpada. A maioria deles aconteceu por distração ou descuido dos motoristas. Também ocorreram 5 arrombamentos à residência. 2 na Cidade Jardim, 1 na Barra Funda, 1 no Jardim Bom Sucesso e outro no bairro Taquari. Em todos os casos, os ladrões roubaram pequenos valores em dinheiro e aparelhos eletrônicos. 3 carros roubados foram localizados na zona rural. Eles foram abandonados nos canaviais da fazenda Santa Maria. Um Santana, ano 92, que foi roubado em Leme no último dia 7. Um Fiat Uno, ano 97, com placas de Pirassununga, que foi roubado naquele município, no dia 11. Ambos totalmente depenados. E um Passat, 84, também de Pirassununga, roubado no dia 13. No Passat faltavam apenas o som e a bateria. A polícia fez 2 flagrantes de porte e tráfico de drogas neste final de semana. O primeiro, na sexta-feira à noite, num bar do Jardim Presidente, na rua Jorge Elias Mansur. No local, os policiais apreenderam 15 gramas de cocaína e R$500 em dinheiro. A droga estava distribuída em 10 papelotes, já preparados para venda. O proprietário do bar, HCN, de 35 anos, foi preso. A outra apreensão aconteceu na via Anhanguera, próximo ao trevo da Teca. Os PMs voltavam de uma outra ocorrência quando abordaram uma moto CBX 200 preta com 2 indivíduos. Ao se aproximarem, os PMs notaram que o rapaz da garupa da moto tentou se desfazer de um pequeno objeto. Em busca pelo local, eles localizaram 2 trouxinhas de crack. Júlio César Manzoli, lavrador de 23 anos, residente em Araras, disse que havia comprado a droga de um travesti que estava nas redondezas. O travesti, Valdecir Donizete Basque, de 32 anos, negou a informação, mas o condutor da moto, Gildécio da Costa, disse que presenciou os 2 trocando objetos. Com o condutor da moto foram apreendidos também cartões de crédito. O indiciado, Júlio César, foi liberado após pagamento de R$100. Uma tentativa de roubo seguida de sequestro aconteceu na sexta-feira à noite. Piero Terence Drobeniche, estudante de 18 anos, e o amigo Roger Robinson Salvador, de 22 anos, estavam dentro do Monza Branco 86, estacionado na rua Lourenço Leme, na Barra Funda. Por volta de 11 horas da noite, 3 indivíduos abordaram o veículo. Um deles, armado com revólver, obrigou Piero a dirigir e mandou o amigo descer do automóvel. Os outros 3 entraram no carro. A polícia foi chamada, mas não conseguiu localizar os ladrões. Mais tarde, por volta de 1h15 da manhã de sábado, o estudante sequestrado fez contato com a polícia. Ele foi abandonado no alto posto Cachoeirinha, na estrada de Analândia. A polícia daquele município foi avisada e conseguiu deter o carro e os ladrões. Geovanício Faustino Ferreira, vulgo Gordo, de 34 anos, já tem passagem pela polícia por roubo e porte ilegal de arma. Adilson Aparecido da Costa, o Magrão, de 18 anos, e Claudemir Donizete de Paula, vulgo Mil, também participaram do assalto. Todos residentes em Leme. Eles foram presos em Analândia
e o carro devolvido ao proprietário. O segurança do Clube 29 de Agosto, Aécio Aparecido Alves, de 36 anos, foi baleado ontem à noite enquanto trabalhava na domingueira do clube. Outro segurança chamou a polícia e deu a descrição do autor do disparo. A PM fez buscas na região e localizou o suspeito. O lavrador Luciano Barreto da Silva, de 19 anos, residente no Jardim Primavera, quando viu a viatura, tentou se desfazer da arma, jogando num terreno baldio. O revólver calibre 32 foi encontrado pelos policiais. Na delegacia, o suspeito foi reconhecido por outras testemunhas e preso na cadeia pública. A empresa de transportes Limatur, que fica na Vila Santucci, foi alvo dos ladrões nesta madrugada. O vigia Geraldo Romualdo de Souza, de 72 anos, viu quando dois indivíduos adentraram o escritório da empresa, arrombando a janela. O alarme disparou, mas não intimidou os ladrões, que conseguiram arrombar 2 caixas de metal onde estava a renda do final de semana. Eles cortaram os fios dos telefones e roubaram também algumas caixas de arquivo, fugindo em seguida. Quem quer trabalhar como voluntário precisa, acima de tudo, de amor e boa vontade. Mas algumas instituições resolveram dar a estas pessoas algumas informações para facilitar o seu trabalho e tornar assim a sua ajuda cada vez mais especializada e útil. Hoje e amanhã no auditório da ACIL acontece o primeiro encontro de capacitação de voluntários. A Avivil, a Associação Viva Vida de Leme e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia estão realizando o primeiro encontro lemense de capacitação de voluntários. O objetivo do evento é debater sobre o voluntariado e sua importância na área da saúde. Hoje foram ministradas palestras sobre trabalho voluntário, ética e cidadania, com a coordenadora do Núcleo de Voluntários do Ministério da Saúde, Marilena Garcia, e também a palestra de Ernesto de Freitas, médico ginecologista obstétrico e coordenador de saúde do adolescente do Ministério da Saúde, falando sobre o voluntário no sistema de saúde. Amanhã as atividades continuam com palestras sobre a sensibilização da comunidade e também com a fisioterapeuta Marília Estrada. No encerramento do encontro, os participantes vão debater experiências locais de grupos voluntários com representantes das associações de Pirassununga, Araras e Leme. Quem quiser participar ainda há tempo. As inscrições custam R$ 5 e podem ser feitas pelo telefone 571-3500 ou 571-3423. Amanhã, o evento começa às 9 horas da manhã. No primeiro semestre de 2002, os usuários de telefones celulares vão poder escolher o código de uma prestadora de serviço de longa distância para fazer uma ligação interurbana. O código da operadora são os 2 dígitos entre o 0 e o código de descagem direta à distância, o DDD. A informação é da assessoria de imprensa da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que explica que a medida é obrigatória e vai ser implementada junto com o início do serviço móvel pessoal, que é a nova tecnologia digital de celulares. A Anatel destaca que ainda não existe uma data definida para o início da operação de escolha de códigos para interurbanos, mas a previsão é julho de 2002. Segundo a agência, o serviço será igual ao oferecido nos telefones fixos. Vale lembrar que com a possibilidade de escolha do código de uma prestadora de serviço de longa distância, o consumidor vai poder escolher a operadora que oferece o preço mais baixo. Veja a seguir, Unicamp promove campanha de doação de sangue no Centro de Saúde do Caique. Fique ligado, nós voltamos já. Os vereadores do município entraram hoje em recesso de final de ano, mas amanhã ainda realizam uma sessão extraordinária para a votação do projeto 39/01, de autoria do prefeito municipal,
que reajusta o IPTU para o próximo ano em 15% em média. A expectativa é que o projeto seja aprovado pela maioria da Câmara. Leme dispõe de mais um provedor de internet, o UOL, Universo Online. Está iniciando suas atividades no município. O novo provedor oferece aos assinantes central de atendimento 24 horas, website pessoal grátis, acesso a todo o conteúdo do UOL, incluindo todas as revistas da editora Abril e outros 100 canais de informação e lazer. Segundo informações da empresa, o acesso deve ser mais rápido, já que o provedor dispõe de um link direto com a Embratel. Na promoção de inauguração, o UOL oferece 30 dias grátis e um brinde ao assinante. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 770 4865. Doar sangue é uma atividade que para muita gente ainda mete medo. Mas por trás da picada da agulha e passando por cima dos preconceitos, a doação é, na verdade, um gesto de amor. No CAIC do Jardim Joana, hoje cedo, muitas pessoas foram até o posto de saúde para dividir com outros um pouco do seu amor através da doação de sangue. Quem doa sangue está ajudando a diminuir o sofrimento de pelo menos 3 pacientes que necessitam de transfusão. A Unicamp e a Prefeitura do município promoveram mais uma campanha de coleta de sangue. Essas campanhas acontecem a cada 2 meses e já são realizadas há 4 anos. Os doadores são notificados pelo correio e recebem todo o apoio no momento da doação. Eles recebem alimentação e atendimento médico se for necessário. As pessoas que fazem a doação de sangue têm a oportunidade de realizar vários exames gratuitamente, como sífilis, hepatite B e C, doença de Chagas e AIDS. Os doadores atenderam ao convite e compareceram ao posto de saúde do CAIC. Eu vim para ajudar os pacientes da Unicamp, tem muita gente que precisa, né, tal. É bom, né, ajudar as pessoas, quem pode, né, ajudar é bom, né. Para ajudar alguma pessoa que está precisando, né. Para a gente salvar uma vida, né? Porque se a gente sempre doar sangue nunca é demais e sempre é bom colaborar com as pessoas, né? Sempre que precisa. Segundo a responsável pela campanha, a iniciativa foi uma forma do Hemocentro da Unicamp vir até os doadores, que assim não precisam ir até Campinas para fazer a doação. O objetivo dessa coleta de sangue é facilitar o acesso de doadores. Ao invés dos doadores terem que ir até a Unicamp vem até os doadores, vem até o município, para a gente poder colher o sangue das pessoas que utilizam o hospital da Unicamp. E quem pode doar sangue? A pessoa, para poder doar sangue, ela tem que ter idade de 18 a 60 anos, tem que pesar no mínimo 50 quilos. Não é necessário estar em jejum, a pessoa pode tomar o café da manhã normal, mas tem que evitar alimentos gordurosos. E após o almoço, tem que aguardar 4 horas. Nós também pedimos para que as pessoas não fumem 2 horas antes e 2 horas após a doação. Todo o sangue coletado é analisado no Hemocentro e distribuído para os hospitais da região. Ao contrário de que muitos pensam, a doação não afina, não engrossa, não aumenta e nem diminui sangue. Doar sangue é ajudar a salvar vidas, por isso é também um exercício de amor. O Refis, Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura, foi prorrogado até o dia 30 de dezembro. Podem se beneficiar do programa os contribuintes que estão em débito com a Prefeitura em anos anteriores. Os impostos de 2001 devem estar em dia. Segundo Djalma Facioli, que é secretário da Fazenda do município, até o dia 12 de dezembro, 2.233 contribuintes aderiram ao Refis, o que deve gerar mais de R$1 milhão para os cofres públicos. Na sexta-feira passada, o gerente da CETESB, unidade de Pirassununga, Edi Gonçalves, se reuniu no bairro Taquariponte com membros do SOS Mogi Guaçu, uma organização não governamental que luta contra a poluição do rio. Ele explicou que o esgoto in natura, que é despejado no rio, continua sendo o grande responsável pela mortandade de peixes que ocorreu neste ano. Algumas empresas despejam resíduos químicos nos afluentes e no próprio Mogi, prejudicando a qualidade da água e, em consequência, acontecem as mortes de peixes. Edi Gonçalves comentou que a maioria dos prefeitos da bacia do Mogi está prometendo iniciar a construção
de estações de tratamento de esgotos nos próximos 3 anos. Leme passou um final de semana sob chuva, tanto no sábado como no domingo. As chuvas caíram sobre a cidade praticamente o dia inteiro. Nenhum incidente foi registrado em função disso, mas vários eventos que deveriam ter acontecido no final de semana foram cancelados ou adiados. O concerto de Natal, que deveria ter acontecido no sábado à noite, foi transferido para o domingo e, mesmo assim, por causa da chuva, não foi realizado. O evento acabou sendo cancelado pela prefeitura, já que vários grupos que viriam de outros municípios já tinham compromissos e não dispunham de agenda para participar do concerto em Leme durante esta semana. A prova de kart e cross, marcada para ontem, foi transferida do circuito de Leme para Santa Cruz da Conceição, onde, segundo os organizadores, foi realizada de forma improvisada e totalmente sem público, já que haviam 15 competidores de outros municípios que vieram especialmente para o evento. Mas a chuva vai diminuir nos próximos dias. Confira a previsão do tempo. Leme vai ter uma terça-feira de sol com nebulosidade e pancadas de chuvas ocasionais. A probabilidade de chuvas é de 70%, com um índice pluviométrico estimado em apenas 5 milímetros. A temperatura também deve subir. A mínima vai ficar nos 20 graus e a máxima não passa de 33 graus. O dólar comercial finaliza o dia avaliado em R$ 2,35. Na comparação com o fechamento da sexta-feira, a divisa declinou 1,05%. Especialistas destacam o ingresso de recursos que vem ocorrendo nos últimos dias como fator determinante para a queda do dólar. Além disso, o resultado positivo da balança comercial na segunda semana do mês também aumentou a percepção dos investidores de que o Brasil não vai encontrar muitas dificuldades para financiar seu balanço de pagamentos. Entre os dias 10 e 16 de dezembro, o saldo comercial registrou um superávit de 125 milhões de dólares. Com esta apuração, o acumulado no ano subiu para 1 bilhão 915 milhões de dólares. Se na sua primeira consulta com um acupunturista ele pedir para você mostrar a língua, não estranhe, nem pense que é coisa para criança. Esse exame é fundamental no diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Por ser o único órgão interno que pode ser visualizado, a língua mostra o que acontece dentro do corpo. Segundo os acupunturistas, a língua está relacionada a muitos canais de energia do corpo, chamados meridianos. Cada característica, como tamanho, cor, rachaduras, pregas nas bordas, corresponde a uma deficiência do organismo. As regiões da língua onde essas alterações aparecem também informam qual o órgão afetado. Embora seja um meio confiável de diagnóstico, os especialistas advertem que a língua não deve ser o único instrumento de diagnose do paciente. Você está gostando da nossa programação, dos temas abordados, do conteúdo de nosso telejornal? Você tem críticas ou sugestões a fazer? Então ligue para a gente. Participe, estamos ansiosos para saber sua opinião. Nosso telefone é o 554-3660. Sua participação é muito importante para nós. A TV Leme, Canal 4, é sua. Ajude a fazer a TV da sua cidade. O Leme Notícias termina aqui. Nos vemos amanhã. Uma boa noite e até lá.
Boa noite. Você vai ver agora no Leme Notícias, segunda edição. Piracema, os peixes do Rio Mogi Guaçu não estão sozinhos na luta pela sobrevivência. Compras de Natal, os brinquedos mais procurados nas lojas de Leme para a criançada. Câmara aprova o aumento do IPTU para 2002. Viaturas novas da Guarda Municipal entraram em operação hoje. Neto rouba a avó e é apanhado com maconha. Confira também as vagas de emprego no Pátio de Leme e a previsão do tempo para amanhã. Informação imparcial e objetiva você encontra aqui. Por isso, não saia daí. O Leme Notícias desta terça-feira, 18 de dezembro, está começando. Voltamos já. Um consultório médico foi visitado por ladrões ontem. A secretária Michele Fer Tomás de Godoy, de 25 anos, ao chegar ao trabalho pela manhã, constatou que a janela de vidro havia sido quebrada durante a noite. Do interior do consultório, que fica na Avenida Joaquim Lopes Águila, foram roubados uma TV 20 polegadas, um vídeo, um computador, uma impressora, 2 aparelhos telefônicos e um aparelho de ar-condicionado. Outro furto à residência aconteceu no Jardim Tufanim, na casa da secretária Maristela Terezinha Lopes, de 32 anos. Vizinhos ligaram para o seu trabalho, informando que viram uma Kombi em frente à sua casa e indivíduos carregando coisas da residência. Quando ela chegou no local, constatou que a porta da cozinha havia sido arrombada e que vários objetos eletroeletrônicos foram roubados. Perto do portão da residência, os ladrões abandonaram uma TV e uma mala com objetos pessoais. A aposentada Hilda Correia Ferreira, de 58 anos, residente no Jardim Itamaraty, chamou a PM na manhã de ontem, dando conta de que seu neto, de 17 anos, havia entrado em sua casa por volta de 2 horas da madrugada e furtado uma TV 20 polegadas. Segundo informações da vítima, não é a primeira vez que seu neto rouba objetos de sua casa. Por volta de 9h30 da manhã, em patrulhamento pelo Jardim Heroíse, a PM abordou o menor JHF, acusado de roubo na casa da aposentada. Em revista pessoal, os policiais apreenderam um saquinho com maconha em poder do menor. Ele foi encaminhado ao Conselho Tutelar. Este é um exemplo de como a droga é poderosa e vira a cabeça das pessoas. Estimulado pelo vício, este menor roubou a própria avó para ter dinheiro e comprar a maconha. As autoridades policiais precisam tomar uma atitude mais incisiva contra os traficantes de drogas, que são os maiores responsáveis pela corrupção da juventude de Leme. Tomara que a Polícia Civil investigue a fundo casos como este, para se prender os grandes traficantes da cidade. Gostaríamos de dar esta notícia aqui muito em breve. Ontem, por volta de 11h30 da noite, os policiais que estavam em patrulhamento pelo Jardim Capitólio identificaram um Santana bege com 2 indivíduos em seu interior. Com a aproximação da viatura, eles tentaram fugir dando marcha ré, mas foram parados pela PM. Dentro do carro havia ferramentas como uma lixadeira, furadeira, serra de arco, cilindros de oxigênio, botijão de gás, lanternas e uma sacola com ferramentas. Sidmar Alves Silva, de 25 anos, e o Erlei Pereira de Souza, de 29 anos, não conseguiram explicar de quem eram os objetos, entrando em contradição. Os objetos e o carro foram apreendidos por suspeita de serem produtos de furto. Os 2 foram liberados após a elaboração do boletim de ocorrência. Estamos a uma semana do Natal e o Papai Noel já começa a ficar preocupado. O comércio local está aberto até às 10 da noite para dar conta das encomendas dos pais. A criançada não quer outra coisa. Os brinquedos ocupam a lista da maioria absoluta dos meninos e meninas. A variedade de modelos e preços é enorme.
mas existem sempre os favoritos. Nossa reportagem foi às ruas conferir como andam as compras de brinquedos para a criançada. Não fazer pirraça, obedecer sempre aos pais e ser uma criança boazinha. Tudo isso para merecer um presente do Papai Noel. E a época tão esperada já chegou. Por isso a criançada já sabe de cor o que vai pedir nesse Natal. Eu gostaria de ganhar uma bicicleta. Uma bicicleta. Uma boneca. Uma bicicleta. Este ano, os brinquedos nacionais são os mais vendidos. Em algumas lojas da cidade, os brinquedos mais procurados para as meninas são a boneca Emília de R$ 39,00 e a Barbie a partir de R$ 20,00. A procura maior para os meninos são os brinquedos Max Steel de R$ 17,00 e o Lava Rápido da Mattel por R$ 66,00. Boa parte das lojas oferecem descontos à vista ou parcelam em 2 ou 3 vezes. Para os pais, sobra a tarefa mais difícil, comprar os presentes desejados. A senhora já decidiu o que vai comprar de presente de Natal? Decidi. Já O que achou dos preços? razoável, mais ou menos. Subiu, mas ainda dá para comprar alguma coisa. Você já decidiu o que vai comprar de presente? Ainda não, O que achou dos preços? muito caro. Você já decidiu o que vai comprar de presente de Natal? Ainda não. O que está achando dos preços? Tá razoável, tá dando pra comprar, vai dar pra comprar sim. Os brinquedos eletrônicos lançados para este ano são de encher os olhos de qualquer criança. Entre eles estão o bichinho de pelúcia Petsy, de R$ 165,00, o Tiranossauro Rex, de R$ 180,00 e o Power Notebook, que custa R$ 258,00. O Papai Noel este ano vem esbanjando em tecnologia, mas os preços deixam os pais de ressaca mesmo antes da ceia de Natal. Para a maioria das pessoas, dezembro é o mês de festas e alegria. Mas existe uma parcela da população que sofre muito nesse período. E se pudesse, riscaria o mês no calendário. Os motivos variam um pouco. São pessoas que perderam entes queridos, têm um convívio difícil com a família ou viveram muitos natais tristes. A depressão, às vezes, é tanta que leva ao suicídio. No Hemisfério Sul, o número de pessoas que se mata cresce no verão. Também aumenta o consumo de álcool, drogas e antidepressivos embalados nas festas de final de ano. A solidão de quem não tem parentes, mora distante deles ou é desprezado pela família, faz com que alguns busquem tratamento com antidepressivos nessa época. Segundo o psiquiatra Sander Friedman, do Programa de Ética e Psiquiatria Forense da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o melhor a fazer é buscar o convívio com outra família amiga que receba bem e aceite esta pessoa. Veja a seguir, Piracema. Na Cachoeira de Emas, os peixes têm um aliado na luta pela sobrevivência. Fique ligado, voltamos já. Duas viaturas novas da Guarda Municipal entraram em operação hoje. Os carros são do modelo Paraty, equipados como viaturas policiais. Serão usados nas ocorrências da Guarda Municipal e especialmente na ronda escolar. O comando da Guarda Municipal não pôde atender nossa reportagem hoje, mas amanhã você vai conhecer com detalhes estes novos veículos que estão a serviço da comunidade. A Cachoeira de Emas registra nesta época do ano um fenômeno interessante, a piracema. A palavra é de origem tupi-guarani e significa subida dos peixes. As espécies buscam as nascentes dos rios para a reprodução e, quando encontram obstáculos, saltam fora d'água para atender ao impulso da natureza, dando o espetáculo. Neste período, a pesca é proibida. Além disso, o Centro Nacional de Pesquisa de Peixes Tropicais desenvolve estudos de reprodução artificial
para ajudar as espécies na luta pela sobrevivência. No período da piracema, os cardumes migram aproximadamente 1.000 quilômetros da área de alimentação até a reprodução. Saem do Rio Paraná, sobem o Rio Pardo, Rio Grande e desovam no Rio Mogi Guaçu. Essa trajetória anual começa nas primeiras chuvas em agosto e vai até o mês de novembro, que começa a reprodução. E termina no final de fevereiro, quando os peixes voltam para a área de alimentação. Nesta época da piracema, a pesca profissional é proibida. Bom, no período de piracema nós intensificamos a fiscalização embarcada, né? Temos pelo menos 2 ou 3 vezes por semana uma patrulha fiscalizando a parte de cima do rio, a montanha da barragem e a parte de baixo. E existe multa? Sim, o pescador que for surpreendido pescando irregular na época da piracema, será feita uma autuação nele, uma multa no valor de R$ 520 e responderá por crime ambiental. A proibição beneficia os peixes, mas traz problemas para quem vive da pesca. Eu sempre gostei. Eu tenho 57 anos e só fiz isso. Só pesquei. E na época que a pescaria é proibida, que vocês recebem ajuda do governo. E qual é essa ajuda? É um salário mínimo. E esse total dá para manter a família? Não, não dá para manter, não. O senhor vive da pesca? Não exclusivamente da pesca. Tem uma outra função? Tem outra função. Eu trabalho no pedágio aqui da Intervis. Tá. E qual que é o seu estímulo para pesca? O estímulo? Olha, eu já sou nascido e criado aqui, né? Então eu vivi a vida toda na beira do rio. Então aprende a gostar, né? E depois que você gosta também, você pega o peixe, entendeu? E ele te dá uma outra fonte de renda, né? Ele te complementa o salário. A luta dos peixes pela sobrevivência, além dos obstáculos naturais, enfrentam também os empecilhos colocados pelo homem. Mas eles têm um aliado que garante a continuação da espécie. O CEPTA, Centro de Pesquisa de Peixes Tropicais, que fica próximo à Cachoeira de Emas, em Pirassununga, desenvolve tecnologias para a criação e produção das espécies nativas de peixe. O principal objetivo é o equilíbrio do ecossistema. Um exemplo é o trabalho desenvolvido com o curubatá, que é uma das espécies mais encontradas no rio Mogi Guaçu. Este peixe libera cerca de 200 mil óvulos. Em seu habitat natural, menos de 1% sobrevive. Mas, no laboratório de reprodução artificial, a chance sobe para 30% e até 40%. O pesquisador e biólogo do CEPTA e IBAMA explica como acontece a reprodução artificial. O peixe, ele migra, mas ele desova naturalmente no rio. A partir do momento que você põe num tanque ou viveiro, ele não desova. Ele prepara para desova e regride. Então, os pesquisadores da época desenvolveram uma técnica que é a indução hormonal. A aplicação de hormônio nesses peixes, aí nós fazemos a desova a nível de laboratório. O rio Mogi Guaçu é o que possui mais peixes no estado de São Paulo. O trabalho do CEPTA deve garantir ao Mogi esta honrosa posição e permitir que as gerações futuras continuem a admirar a beleza da Piracema. A Câmara dos Vereadores aprovou agora há pouco o projeto de lei do prefeito municipal que reajusta o IPTU para 2002 em 15% na média geral. O projeto foi aprovado por 14 votos a favor e 2 contra. Votaram contra o projeto a vereadora Maria Isabel Parolin, do PT, e o vereador João Santoro, do PSDB. O projeto estabelece que terrenos sem edificação, localizados nos setores 1 a 7, vão ter aumento de 40%. E nos setores 8 a 15, 20%. Para as construções, o aumento varia de 10% para as do tipo A e B e de, no máximo, 3% para as do tipo E. O projeto também dá isenção para terrenos de até 125 metros quadrados e com área construída de, no máximo, 40 metros quadrados. E ainda, o descontão de 10% para quem pagar à vista.
Confira as vagas de emprego oferecidas no posto de atendimento ao trabalhador de Leme. Eletricista de automóvel deve ter experiência em instalação de som e alarme em veículos e saber fazer reparos elétricos. Idade acima de 18 anos, primeiro grau completo, experiência de 1 ano e ser do sexo masculino. Caldeireiro, para atuar na fabricação de moldes, deve ter no mínimo 18 anos, 4ª série completa e experiência mínima de 2 anos e ainda ser do sexo masculino. Fiscal de caixa precisa ter de 30 a 50 anos e o 2º grau completo. Desenhista projetista deve ter de 25 a 45 anos, 2º grau completo, ser do sexo masculino e ter disponibilidade para trabalhar em Araras. Para maiores informações, ligue para o PAT. O telefone é o 571-5046. Confira a previsão do tempo para amanhã em Leme. A quarta-feira vai continuar com sol e nebulosidade variável durante o período. A probabilidade de chuva é de 70%, com o índice pluviométrico previsto de apenas 5 milímetros. A temperatura varia entre 20 e 34 graus. O dólar comercial hoje teve queda de 1,32% e volta ao menor patamar desde o final de junho. A moeda americana foi comercializada hoje a R$ 2,32. Este mês, o dólar já fechou 7 dias úteis abaixo de R$ 2,40. A moeda acelerou o ritmo de queda após a venda diária de 50 milhões de dólares pelo Banco Central, que faz no próximo dia 26 a sua última intervenção no mercado de câmbio. A partir do próximo mês, ficará mais fácil requerer a aposentadoria ou outros benefícios junto ao INSS. O projeto, que transfere do trabalhador para a Previdência a obrigação de comprovar vínculo empregatício e salários recebidos a partir de julho de 94, foi aprovado ontem pelo Senado. Agora, o texto precisa ser sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo os técnicos do INSS, essa desburocratização vai reduzir bastante o tempo para a concessão dos benefícios. A expectativa é de que a partir da segunda quinzena de janeiro, os trabalhadores já estejam se beneficiando das mudanças. As contas de luz vão ficar 2,9% mais caras para as residências e consumidores rurais durante os próximos 3 anos. O reajuste vai servir para cobrir os prejuízos financeiros das distribuidoras e geradoras de energia com o racionamento. Para os demais consumidores, incluindo comércio e indústria, o reajuste será de 7,9%. Na média, o aumento vai ser de 5,7% e vai entrar em vigor assim que as distribuidoras e geradoras assinarem o acordo com o governo. A previsão é que ocorra ainda esta semana. Este é o belo presente de Natal que o governo dá ao povo brasileiro. O Leme Notícias é o seu informe diário, trazendo para você as principais notícias de sua cidade. Por isso, não perca, de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 7h30 da noite. Participe, envie suas sugestões e críticas, faça suas denúncias. Nosso telefone é o 554-3660. Queremos fazer um jornalismo atuante e imparcial, voltado para a formação da cidadania e crescimento de Leme. O Leme Notícias termina aqui. Nos vemos amanhã. Para você, uma boa noite e até lá.
Boa noite. Veja agora os destaques do Leme Notícias, segunda edição desta quarta-feira, 19 de dezembro. Casa do presidente da Câmara de Leme é arrombada. Tentativa de homicídio no Jardim das Palmeiras. Conheça as novas viaturas da Guarda Municipal. Automedicação, um perigo na hora de comprar remédios. Já é hora de pensar na ceia de Natal. Fique por dentro dos preços e das opções oferecidas pelo comércio local. O Leme Notícias traz para você as informações da sua cidade de forma objetiva e imparcial. Por isso, fique ligado. Nós voltamos já. A casa do presidente da Câmara dos Vereadores, o professor João Machado, que fica na cidade de Jardim, foi furtada ontem. Os ladrões arrombaram a porta da edícula nos fundos da residência e saíram do local com a ajuda de uma escada. Eles levaram um ferro a vapor, um rádio com CD, um toca-fitas, um amplificador e uma caixa de som, 2 tapetes, cobertores, lençóis, roupas, 2 pneus novos e aproximadamente 10 bolas de futebol. Ontem, por volta de 9 horas da noite, o desempregado Eduardo Fernando Martins, de 20 anos, residente no Sumaré, foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ele estava na rua José da Costa, no Jardim das Palmeiras, quando um indivíduo passou de bicicleta e disparou 3 tiros. Um dos disparos atingiu o vidro traseiro do Fiat Uno Mille, ano 96, que estava estacionado no local. A vítima, que não foi atingida, reconheceu o autor da tentativa de homicídio como sendo Rony Peterson Salles, de 23 anos. A polícia foi até a casa do acusado, mas não conseguiu localizá-lo. Hoje de madrugada, por volta de 3 horas, o vigia do Leme Armazéns Gerais chamou a polícia depois de ver 2 indivíduos em atitude suspeita, próximo da indústria de bebidas New Age, no Jardim Santa Paula. Os policiais fizeram um patrulhamento nas proximidades e conseguiram deter o lavrador Antônio Martins de Souza, de 34 anos, numa bicicleta, carregando peças e objetos da indústria. O suspeito também estava armado com uma faca. Ele confessou o roubo e indicou como seu comparsa o servente Eduardo Franciosa, de 34 anos, residente no Jardim do Sol. A polícia foi até a casa do acusado, que negou a participação no crime. Ele disse que o indiciado tinha bronca dele, por isso o estava acusando de ter participado no roubo. As peças foram devolvidas ao responsável da New Age. A bicicleta e a faca foram apreendidas e o lavrador preso em flagrante por tentativa de furto. Na semana passada, técnicos do IBAMA e representantes da Sociedade de Zoológicos do Brasil estiveram visitando o Parque Ecológico Mourão. A visita faz parte de um levantamento que vem sendo feito em todo o país para estabelecer o quadro geral dos 113 zoológicos brasileiros. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, os vistoriadores gostaram do que viram e elogiaram o zoológico da cidade. Eles prometeram que o Parque Municipal Mourão será elevado na classificação dos zoológicos nacionais. Agora, ele estará na mesma categoria dos existentes nas cidades do Rio de Janeiro, Bauru, São Carlos e Americana. O biólogo responsável pelos animais no Parque Municipal Mourão, José Eduardo Peixoto, foi convidado para participar das vistorias aos zoológicos de Sumaré, Piracicaba, Campinas e Paulínia. O Parque Ecológico Mourão está aberto de quarta a sexta, de 11 da manhã às 6 da tarde. Sábados, domingos e feriados, de 9 da manhã às 4h30 da tarde. A entrada é franca. Conforme prometemos ontem, você vai conhecer agora as novas viaturas da Guarda Municipal de Leme. Elas entraram em operação ontem, embora tivessem sido adquiridas há quase um mês. Confira. A Guarda Municipal de Leme recebeu 2 novas viaturas que já estão em operação. A
Ao todo foram gastos com os carros aproximadamente R$ 56 mil. Além dos novos veículos, a Guarda Municipal conta também com uma viatura rural. O comandante da Guarda, Richard, fala a respeito das novas aquisições. Com que elas estão equipadas? Elas estão equipadas com radiocomunicação, equipamentos de primeiro socorrismo para o caso de acidentes e uma novidade que são as luzes estroboscópicas, que ela vai auxiliar bastante no policiamento preventivo. E no que elas serão empregadas? A prioridade da guarda está sendo a ronda escolar e o trânsito. E, na medida do possível, a gente vai fazer também o atendimento a ocorrências. Essas viaturas já foram doadas há algum tempo, né? Por que só agora entraram em operação? Essa compra foi efetuada com a verba do Fundef e a gente comprou primeiro somente o veículo Paraty. Em seguida a gente fez a instalação dos rádios de comunicação e o sistema de iluminação e posteriormente a adesivação da viatura, que foi a fase final. Por isso que ela demorou um pouco para entrar em operação. E as viaturas antigas? Veja bem, a gente vai encaminhar para a Secretaria de Transportes e dependendo do secretário lá, se ele conseguir reformar as viaturas a contento e mandar de volta para a gente poderá até utilizar no patrulhamento preventivo. Na semana passada, a Guarda recebeu R$ 150 mil do governo federal. O comandante explica como será aplicada esta verba. Essa verba ela vem do governo federal e além dos equipamentos, as viaturas que vão ser adquiridas, será adquiridos também os equipamentos de proteção individual para os agentes, para os guardas municipais, equipamento de comunicação, primeiro socorrismo, coletes à prova de bala e entre outros. O cheiro dos carros novos pode ser nocivo à saúde e até cancerígeno. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Organização Australiana para a Pesquisa Científica e Tecnológica. O diretor do Departamento de Controle da Qualidade do Ar, Steve Brown, disse durante uma entrevista coletiva que as pesquisas feitas há 2 anos revelam que os automóveis novos emitem gases que contêm produtos químicos como a benzina, que causa dor de cabeça, náuseas e enjoos. Materiais como o plástico e o vinil, usados na fabricação de automóveis, emitem gases como esses em quantidades superiores às aceitas pelo Conselho Nacional Australiano de Saúde e Investigação Médica. Segundo o diretor da organização, os carros novos contêm 83 miligramas por metro cúbico de benzina, um conhecido causador do câncer. Os veículos novos emitem esses gases tóxicos até 12 meses após sua fabricação. Será que isso serve de consolo para você que não conseguiu comprar um carro novo este ano? Confira a seguir as dicas e preços para a ceia de Natal. Nós voltamos já, um instante só. Prossegue hoje a programação de Natal promovida pela Prefeitura. O Papai Noel faz seu cortejo a partir das 8h30 da noite, saindo da Prefeitura até a Casa da Cultura, onde se apresenta o coral da Igreja São Judas Tadeu. Na Praça Rui Barbosa também, às 8h30 da noite, acontece a apresentação de cordas Violino de Pirassununga. No sábado e no domingo, o Papai Noel faz novo cortejo e o Coral Municipal faz sua apresentação no Cine Alvorada a partir das 8h30 da noite, encerrando as atividades previstas pela Prefeitura para o período de Natal. A Assembleia Legislativa Estadual aprovou na última sexta-feira um projeto de lei do deputado Antônio Mentor, do PT, regulamentando a propaganda de medicamentos. Todas as veiculações comerciais de remédios no Estado deverão vir acompanhadas da seguinte mensagem: consulte o médico antes de utilizar qualquer medicamento. O projeto é uma tentativa de alertar a população para o risco da automedicação.
Às vezes, pela falta de opções de atendimento médico na rede pública, ou mesmo no momento da dor e da emergência, muita gente acaba se automedicando. Segundo a revista Farmácia Atual, a automedicação é um costume que sempre caracterizou o comportamento humano diante de sintomas que a pessoa reconhece como menores. Mas é preciso ter cuidado para não seguir conselhos de pessoas que não são habilitadas para prescrever medicação. As pessoas buscam soluções rápidas no que diz respeito à dor de cabeça, cólicas e dor de garganta. A Neosaldina, por exemplo, pode ser vendida sem a receita médica, como também o Hipogloss e o Tamarine, que não possuem tarja. A balconista de uma farmácia da cidade explica como são comercializados os remédios. As pessoas costumam trazer receita médica para comprar de remédio? Sim. E que medicamentos se vende sem a receita? São esses medicamentos que não têm a tarja vermelha, né? Que são esses que podem ser vendidos sem receituário. E esses com tarja, com a apresentação do receituário médico. A pessoa não traz a receita, o remédio é vendido? Normalmente não, porque a pessoa toma uso contínuo, geralmente elas vêm apresentando a receita, né? Os pacientes afirmam que compram somente remédios com receita médica. A senhora sempre compra remédios com receita? Sempre com receita. Nunca comprei indicação de amigos ou farmacêutico, não. Só com médico mesmo. Pediatra, tudo. Só com eles mesmo. Não. É sempre com receita médica? Sempre com receita médica. Vamos sem receita médica, né? Um remédio sem receita, como é que eu vou, né? Um remédio sem ter receita médica. Embora seja possível comprar certos medicamentos sem receita médica, nunca é demais lembrar que só pessoas formadas em medicina podem preceituar medicamentos. Balconistas, donos de farmácia e mesmo farmacêuticos que prescrevem medicação estão praticando medicina ilegal, o que é crime na legislação brasileira. O orçamento do município de Leme para 2002 supera os 41 milhões de reais e já foi aprovado pela Câmara dos Vereadores no início deste mês. Segundo o projeto, as áreas que receberão maiores recursos são a educação, com 9 milhões e 200 mil reais, e a saúde, com 8 milhões e 800 mil reais. E a Previdência Social vem em seguida, com 5 milhões e 500 mil reais. Depois, a administração, que recebe 4 milhões e 700 mil reais. O urbanismo recebe 3 milhões e 700 mil reais. O legislativo vai gastar 2 milhões de reais. As verbas destinadas à assistência social não chegam a 1 milhão de reais. Cerca de 28 milhões necessários para cobrir o orçamento vêm de repasse do Estado e da União. Apenas 8 milhões de reais são gerados por impostos e tributos arrecadados no município. Com a proximidade do Natal, muitas donas de casa já começam a pensar na ceia do dia 24. Os produtos tradicionais como o peru, o tender, panetone, passas e nozes começam a entrar nas listas de compras. Nossa reportagem foi aos supermercados da cidade conferir como anda a procura e os preços desses produtos. Confira. A ceia de Natal é esperada por toda a família. Ela é sinônimo de união e confraternização. As pessoas já sabem o que é preciso ter na mesa de Natal. Eu estou pensando, mas algumas coisas não podem faltar. Peru, o tender e uma boa sobremesa. Ah, já pensei. E o que não vai poder faltar na mesa no dia da ceia? Panetone. Segundo o gerente de um dos supermercados, as vendas ainda não atingiram as expectativas, mas devem aumentar a partir de segunda-feira. Este Natal, a nossa expectativa foi projetado a mesma venda do ano passado. Temos, assim, uma expectativa que não vai ter aumento de vendas, mas que vamos conseguir o mesmo objetivo do ano 2000. Os principais supermercados da cidade oferecem os produtos da ceia de Natal em preços variados.
A uva passa, por exemplo, pode custar de 49 centavos a 75 centavos. As nozes variam de R$ 1,29 a R$ 3,71. O tender, de R$ 17,89 a R$ 17,95. O peru, da marca tradicional, vai de R$ 4,49 a R$ 4,95 o quilo. A cidra, de R$ 2,39 a R$ 2,99. E os vinhos, de R$ 4,00 a R$ 12,00. Já o panetone, que é o campeão de vendas, custa de R$ 5,75 a R$ 5,96. Quem quiser variar e sair dos tradicionais pratos da ceia, uma boa opção são as frutas, que nesta época do ano podem ser encontradas com preços mais baixos e em grande variedade. Nas seções de frutas dos supermercados, se pode encontrar desde aquelas mais comuns e tropicais, como a banana e a melancia, passando pela uva e o pêssego, até as mais raras e importadas, como a nectarina e a cereja. Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira em Leme. O sol vai continuar esquentando a cidade, com nebulosidade variável durante o dia. Podem ocorrer pancadas e chuvas. A probabilidade é de 60% e o índice pluviométrico estimado é de apenas 2 milímetros. A temperatura varia entre 21 e 34 graus. O dólar fechou hoje abaixo de R$ 2,30 pela primeira vez desde 11 de maio. A moeda foi negociada a R$ 2,29, queda de 1,16%. Há dólares sobrando no mercado porque os bancos deixaram de comprar a moeda. Os exportadores estão trazendo mais divisas para o país e a previsão é de mais entrada de dinheiro. E o acordo entre o governo e as geradoras e distribuidoras de energia elétrica foi realmente fechado. Quem paga a conta é o consumidor. O aumento vai ser de 2,9% para consumidores residenciais, rurais e serviços públicos e de 7,9% para comércio e indústria. O reajuste vem para compensar as perdas das companhias elétricas e pode ter duração de até 3 anos. As contas de energia de janeiro já devem vir com o aumento. O governo fixou em 2 bilhões e 700 milhões de reais a reposição de perdas para as geradoras e em 4 bilhões e 600 milhões o acerto com as distribuidoras, totalizando mais de 7 bilhões de reais. O acordo envolveu 80 companhias. O Leme Notícias vai entrar em recesso a partir de hoje. Até o dia 6 de janeiro, vamos reprisar as primeiras edições do nosso telejornal, produzidas no mês de novembro e dezembro. A segunda edição, por ter um caráter mais dinâmico, vai voltar ao ar no dia 7 de janeiro, no horário habitual das 7h30 da noite, com reprises às 9h30 da manhã e ao 12h30. A equipe do Leme Notícias agradece sua audiência e deseja a você um ótimo Natal e um ano novo cheio de realizações e muito sucesso. Nos vemos em janeiro. Para você, uma boa noite e até lá.
Boa noite. Confira os destaques da segunda edição do Leme Notícias desta segunda-feira, dia 7 de janeiro. Folia de Reis. A comemoração do Dia de Reis também tem tradição em Leme. Um homicídio e uma tentativa de homicídio agitaram a polícia no final de semana. Primeiro Fest Show. Saiba o que aconteceu no evento cultural que promete agitar a cidade nesse mês. Câmara aprova a lei que autoriza a instalação da Andros. Confira ainda a previsão do tempo para amanhã em Leme. O Leme Notícias é o seu informe diário com os principais fatos da sua cidade. Por isso, fique ligado. Voltamos já. O homicídio assustou o bairro Itamaraty na noite de sexta-feira. O lavrador Claudinei Américo, de 36 anos, foi assassinado a golpes de facão. A vítima foi encontrada caída no chão do cortiço onde morava, com a cabeça decepada e o rosto desfigurado. O crime foi motivado por desentendimentos entre a vítima e o autor do homicídio, o lavrador Silvano Tavares Santos, de 23 anos. Segundo o indiciado, a vítima teria ofendido seu filho e o ameaçado de morte. A mulher de Claudinei, Eunice Aparecida Santiago Raimundo, contou à polícia que presenciou o início da briga, mas não viu o momento em que seu amazio foi assassinado. O assassino fugiu e não foi localizado pela polícia. Só no sábado, com o apoio de 4 viaturas, a PM conseguiu localizar e prender Silvano. Após o levantamento feito pela Polícia Civil, foi constatado que Silvano já respondia a processo por homicídio. Na noite de sábado, por volta de 7 horas, o menor AFS, de 14 anos, foi abordado na rua Papa João 23, na Vila Santa Rita, pelo desempregado Luiz Fernando da Silva de Jesus, de 20 anos. Ele estava desarmado e usou de força física para roubar do menor o seu relógio de pulso. A PM foi acionada e conseguiu deter o suspeito usando o relógio da vítima nas imediações do local onde ocorreu o assalto. Ele estava acompanhado de outro rapaz que declarou ter presenciado o fato. Diante disso, o ladrão confessou o roubo e foi preso em flagrante. O restaurante Pão da Vida, no Jardim Santa Paula, recebeu a visita dos amigos do alheio no último final de semana. O comerciante Valdemar Henrique Vieira chegou ao restaurante ontem por volta de 7 horas da manhã e constatou a porta dos fundos arrombada. Dentro do local, havia alimentos e objetos espalhados pelo chão. Ele constatou que os ladrões roubaram uma balança de precisão, um baleiro, 7 caixas de cerveja, doces e outros objetos. A polícia não tem pista dos autores do furto. Outro estabelecimento furtado no domingo foi a panificadora Santa Rita, que fica na Avenida Eurico Arraes Heródio, 115, na Vila Santa Rita. O padeiro Vail Correia Júnior percebeu um indivíduo em atitude suspeita no interior do estabelecimento, por volta da 1h da tarde. Quando saiu, o padeiro notou que o rapaz escondia algo na cintura debaixo da camisa. Ele chamou a PM, que em patrulhamento pelo local, conseguiu localizar o suspeito. Quando viu a polícia, ele saiu correndo, tentando fugir. Na fuga, ele jogou vários objetos nos quintais das casas onde passava. Com o apoio de outra viatura, os PMs conseguiram deter o ladrão. Ele resistiu à prisão e acabou ferindo 2 policiais. Eles usaram gás-pimenta para dominar o indiciado, que parecia estar sob efeito de drogas. Everaldo Marques dos Santos, de 25 anos, portava 2 papelotes de maconha e foi preso em flagrante por tráfico de drogas, resistência à prisão e furto. O vendedor Murilo Jesus de Almeida, de 19 anos, foi vítima de tentativa de homicídio ontem, por volta de 4h30 da tarde. A vítima foi abordada próximo ao Alto Posto Real pelo comerciante Marcelo Frutuoso da Fonseca, de 23 anos. Ele estava acompanhado de outro indivíduo, conhecido como Neguinho. Ambos renderam a vítima e obrigaram o vendedor a dirigir o seu carro até um canavial, nas proximidades da Fazenda Boa Vista. Lá,
Marcelo mandou que Murilo saísse do automóvel e disparou vários tiros contra ele. A vítima conseguiu fugir sem ser atingido. Algum tempo depois, ele voltou ao local e encontrou seu carro abandonado. Quando retornava à cidade, ele encontrou os autores da tentativa de homicídio que dispararam mais tiros contra o carro. Os disparos acertaram o para-choque e o radiador do Fiat Uno de Murilo. Segundo informações da família, há suspeitas de que o caso envolva uma vingança por desentendimentos ocorridos anteriormente. E ainda um princípio de incêndio aconteceu ontem à noite no Jardim Itamaraty. O carrinho de lanches da comerciante Maria Elizabeth Bertin pegou fogo depois de um vazamento de gás. Pessoas na vizinhança tombaram o carrinho, o que evitou maiores danos. Mesmo assim, o carro da vítima e a garagem onde estava o carrinho ficaram bastante danificados. O Corpo de Bombeiros de Araras foi chamado e evitou maiores consequências. Começou na última sexta-feira o primeiro Fest Show de Leme. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal e vai continuar até o dia 20 deste mês, com apresentações de grupos musicais de Leme dos mais diversos estilos. Música para todos os gostos e estilos. É isso que o público vai encontrar no primeiro Fest Show de Leme. O evento promete ainda ser uma oportunidade para grupos locais mostrarem suas habilidades. Rock, pagode, rap e sertanejo vão ocupar o palco nos finais de semana de janeiro. As apresentações acontecem no pátio da Casa da Cultura, antiga estação da FEPASA. Quais os objetivos do primeiro Fest Show de Leme? Primeiramente, Leme necessitava de alguns eventos, porque tem muitos grupos de fundo de quintal, rock de porão, e não estava tendo oportunidade de aparecer. E a nossa produção, junto com a Carem, com a Prefeitura, nós resolvemos dar essa chance para esses grupos que queriam aparecer e não tinha como. Qual a expectativa do evento, Barbão? A expectativa é muito grande, nós vamos ter aí na próxima semana o rap, o pagode e na última semana, no dia 18, 19 e 20, teremos o sertanejo. A expectativa é que o povo de Leme venha prestigiar esses novos talentos, que o povo de Leme possa estar prestigiando a cada realização do festival, para que nós conseguimos aí, né, junto com a Prefeitura Municipal de Leme, conseguimos revelar novos talentos e gravar esses talentos para que no futuro eles possam estar levando o nome de Leme para o Brasil inteiro. Na sexta e no sábado foi a vez das bandas de rock subirem aos palcos e disputarem a premiação da categoria. 8 grupos de Leme fizeram as suas apresentações e mostraram o que sabem fazer. O público presente gostou do nível e especialistas também. O nível está legal. Ontem o pessoal estava mais amador um pouco, mas hoje está mais profissional, né? As bandas estão melhores, tem mais desenvoltura, tem mais pegada em palco, está bem mais legal. Leme precisa de espaço para que a gente possa estar promovendo eventos como esse. O pessoal está pedindo lazer, eventos, qualquer tipo de atração que distrai um pouco o povo. E é muito importante ter isso na cidade, porque nunca tem nada assim pro pessoal que curte. E o pessoal tá adorando, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Se tiver mais vezes, o pessoal vai comparecer na boa. Bom, eu acho que isso é um incentivo muito legal para as bandas da cidade, que estão tentando se projetar nas capitais e não está deixando a desejar. Está mostrando um som bem legal, bem pesado, que dá para competir aí fora e fazer bonito. O vencedor na categoria rock foi a banda Adrien, que segundo os jurados se destacou entre os concorrentes. Os vencedores de cada categoria, além de ganhar um troféu, vão poder gravar 3 músicas no CD que será produzido pelos organizadores do evento. No domingo foi a vez dos grupos de dança se apresentarem. O público pôde ver o talento dos lemenses em vários estilos, desde o balé clássico até o street dance e o country. O primeiro
primeiro colocado foi o solista Rodrigo Ladeira, com 117 pontos, seguido pelo grupo Bug Break Crew, com 99 pontos, e pela equipe L, com 98. Os 3 primeiros colocados receberam troféus e ingressos para o Parque Hopi Hari, em Vinhedo. O grupo Extreme Dance encerrou a noite apresentando várias coreografias. Tanto o público quanto os participantes foram unânimes em afirmar que Leme precisa mais de eventos desse tipo para fomentar a cultura da cidade. No próximo fim de semana acontece o Festival de Pagode e Rap. As apresentações começam sempre às 8h30 da noite na Casa da Cultura e a entrada é franca. As quase 10 mil pessoas que aguardam transplante renal em São Paulo passaram a contar com um processo mais ágil de atendimento, que também oferece 30% a mais de chance de sucesso pós-operatório. A Secretaria de Estado da Saúde implantou norma obrigatória de tipagem de anticorpos dos glóbulos brancos para minimizar os riscos de rejeição do órgão. A nova técnica vai permitir o conhecimento dos tipos de glóbulos brancos dos órgãos doados para que eles sejam transplantados no receptor mais compatível. Isso faz com que haja menos possibilidade de apresentar rejeição. O atendimento mais rápido aos pacientes que estão na fila de espera foi outro dos benefícios trazidos pela tipagem. O secretário da Saúde do Estado explicou que, ao entrar em processo de rejeição, o paciente transplantado tem prioridade para a nova cirurgia, uma vez que a demora do procedimento provoca o óbito. Ele lembrou ainda que São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a organizar uma central de transplantes com muita capacidade e presta o mesmo atendimento a ricos e pobres. Ele apenas lamentou a impossibilidade de diminuir o tamanho da fila a curto prazo, em razão de ainda não existirem equipes suficientes para atender a demanda. Confira a seguir. Companhia de Folia de Reis conserva a tradição da data em Leme. Fique ligado, Leme Notícias, volta já. Os motoristas apressados terão de tirar o pé do acelerador. As rodovias Anhanguera e Bandeirantes vão receber mais 40 pontos de radar este ano. Até 15 de janeiro, 3 radares móveis vão entrar em operação e os outros 38 vão ser instalados até maio. As 2 estradas vão ter um radar a cada 11 quilômetros, totalizando 77 equipamentos. A concessionária, que administra as rodovias, já tem 37 equipamentos instalados. O limite de velocidade na Anhanguera é de 100 km por hora para carro e de 80 km para ônibus e caminhões. Na rodovia dos Bandeirantes, o limite é de 120 km para carros e 90 km para ônibus e caminhões. A queda no número de acidentes e mortes nas estradas desde a implantação do radar em 1997 é a justificativa da concessionária para o aumento no número de equipamentos. Até 1997, a média mensal de acidentes no sistema Anhanguera-Bandeirantes era de 471 ocorrências, com 225 feridos e 19 mortos. No ano passado, o número de batidas caiu 11,8% e o número de feridos chegou a ter uma redução de 12,03%. A média de mortes registradas em 2001 foi de 8 por mês. A expectativa é que esta média de mortos caia pela metade com o aumento de radares instalados. Ontem, dia 6 de janeiro, a Igreja Cristã comemorou o Dia de Reis. A data lembra a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus. Segundo o Evangelho, magos de países do Oriente foram visitar Jesus, guiados por uma estrela. Eles levaram presentes ao Filho de Deus para mostrar sua reverência e adoração. A cultura popular comemora o dia fazendo a tradicional Folia de Reis. Em Leme, no Jardim Heloísa, um grupo conserva a tradição e todos os anos celebra a festa no dia 6 de janeiro.
A tradição de folia de reis é uma marca da cultura brasileira. Em todas as regiões do país, as comunidades celebram o Dia dos Reis de formas diferentes. Em Leme, a companhia Estrela Guia se encarrega de manter a tradição com o jeito paulista de fazer folia de reis. O festeiro, como é chamado o dono da companhia, explica como funciona a festa. A folia de reis funciona num grupo de pessoas que tem muita vontade, que é devoto dos Três Reis Santos, para poder sair na jornada cantando reis, não importa o dia que sai do mês de dezembro, para voltar só em casa no mês de janeiro, cantando todo dia de 7 horas da noite até 11 horas e trabalhando todo mundo. E o senhor visita as casas e as pessoas dão donativos? Nós visitamos as casas, cumprimos muitas promessas que as pessoas fazem, muita gente é muito valida pelos Três Reis Santos, e aí eles dão donativos, assim, para a gente fazer uma festa no dia 6 de janeiro. Então todos que a gente cantou na casa, vão dando alguma coisa, a gente vai juntando aos poucos, né? Vai pegando aos poucos até que com pouco se forma bastante. E a gente faz uma festa de portas abertas. Tanto nessa festa vem quem acolheu a companhia de reis dentro da casa, ou quem não acolheu a companhia de reis também. Chegando nesse dia, todo mundo, com muito ou pouco, será bem recebido na casa do festeiro. Ontem, a bandeira que percorre as casas foi guardada junto com os instrumentos usados na cantoria. Na bandeira são afixadas fitas e outros lembretes que representam promessas feitas aos reis santos por devotos visitados pela companhia. De joelhos diante do presépio, os declamadores recitam os versos em louvor aos reis magos, à Virgem Maria e ao menino Jesus. Eu sinto amor por Cristo, amor por os Três Reis Santos, amor por pai dele, amor por a família inteira. A companhia de folia de reis Estrela Guia de Leme já representou a cidade em encontros estaduais e nacionais. No próximo dia 20, o grupo vai participar de um evento regional em Santa Rosa do Viterbo. Hoje foi realizada uma sessão extraordinária na Câmara Municipal para a votação do projeto de lei 320/01, de autoria do prefeito, que dispensa licitação para a concessão de terras públicas a Andros do Brasil. A empresa francesa de sucos vai se instalar em Leme no decorrer deste ano. A prefeitura atraiu investimento com vantagens que devem ser aprovadas pela Câmara. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Na próxima segunda-feira, mais uma sessão extraordinária deve acontecer para a discussão de leis complementares necessárias para a efetivação do empreendimento. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. A terça-feira em Leme vai ser de tempo nublado e chuvas, com aberturas ocasionais de sol. A probabilidade de chuvas é de 90% e o volume pluviométrico estimado é de 20 milímetros. A temperatura vai variar entre 20 e 27 graus. Desde o início dos negócios de hoje, a moeda norte-americana sinalizou uma tendência de alta, chegando a ser cotada a R$ 2,36. Mas a notícia de que o governo brasileiro deve emitir cerca de $1 bilhão em bônus de 10 anos no mercado global contribuiu para a desaceleração da alta do dólar, que fechou o dia negociado a R$ 2,33, com queda de 0,4% em relação a ontem. A partir de amanhã, vence o prazo para que os paulistas paguem a cota única com desconto ou a primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2002, para os automóveis e motocicletas de placa final 1. O vencimento da cota única com abatimento de 3,5% ou da primeira parcela varia de acordo com o final da placa, indo de amanhã até o dia 21, quando devem pagar os veículos com placa final 0. O pagamento do imposto com desconto em cota única é a melhor alternativa, na opinião de especialistas. Mas a dica para o consumidor que não tiver recursos disponíveis é optar pelo parcelamento até março.
Ao contrário dos anos anteriores, não há mais uma guia de IPVA, substituída por um aviso de recolhimento com dados do veículo e valor do imposto a ser pago. O pagamento deve ser feito em um dos 34 bancos conveniados com a Secretaria, em casas lotéricas ou diretamente no site www.fazenda.sp.gov.br, indicando o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. O atraso na quitação acarreta multa de 20% mais juros de mora. O Cine Alvorada exibe hoje o lançamento do cinema nacional que deve ser o mais badalado do ano, Xuxa e os Duendes. Quem quiser conferir o mais novo filme da Rainha dos Baixinhos, pode escolher 2 horários, às 5h30 da tarde e às 7 da noite. Para quem não gosta de duendes e nem de Xuxa, a opção é o filme Vida Bandida com Bruce Willis, com sessões às 9 da noite. O ingresso custa R$ 5,00 a inteira e R$ 2,50 para estudantes. O Leme Notícias é o seu informe diário, trazendo para você as principais notícias de sua cidade. Por isso, não perca de segunda a sexta em 2 edições, ao meio-dia e às 7h30 da noite. Participe, envie suas sugestões e críticas, faça suas denúncias. O nosso telefone é o 554-3660. Queremos fazer um jornalismo atuante e imparcial, voltado para a formação da cidadania e crescimento de Leme. O Leme Notícias termina aqui. Nos vemos amanhã. Para você, uma boa noite e até lá. Boa noite. Estes são os destaques do Leme Notícias, segunda edição desta terça-feira, 8 de janeiro de 2002. Novo Centro Cultural de Leme deve ser construído até o final deste ano. Diretoria da ACIL para o biênio 2002-2003 foi empossada ontem na sede da entidade. Multas do radar emitidas até 31 de dezembro são canceladas pelo prefeito. Estelionatário é preso tentando passar cheques roubados. E ainda a previsão do tempo para amanhã em Leme. O Leme Notícias é informação objetiva e imparcial para você ficar por dentro de sua cidade e dos assuntos que tocam a sua vida. Por isso, não saia daí, nós voltamos já.
Ontem, por volta de 3 horas da tarde, o pedreiro Ademilson de Souza Batista, de 30 anos, foi até o supermercado Casarão, no bairro Jardim Casarão, fez algumas compras e pagou com um cheque no Banco Real no valor de R$ 150, em nome de Hélio Pacanhela Júnior. O caixa, Fernando Aparecido de Camargo, desconfiou do cheque e assim que o pedreiro deixou a loja foi conferir e constatou que era roubado. Ele comunicou à PM, informando que o suspeito estava dirigindo uma Brasília verde. A polícia fez patrulhamento na região e localizou o veículo na rua Paulo Monfante, 535, no Parque São Manuel. O indiciado foi revistado e com ele estavam ainda outros 2 cheques, um no valor de R$ 150 e outro de R$ 30,83, além de R$ 63 em dinheiro. Na delegacia, o caixa do supermercado reconheceu o acusado, que confessou ter comprado as folhas de cheque já preenchidas por R$ 30 cada uma. Ele foi preso em flagrante por estelionato. O automóvel foi localizado pela polícia ontem na estrada que liga o bairro Taquari à usina Criciúmal. O Passat ano 79, com placas de Santa Cruz da Conceição, foi roubado ontem mesmo naquela cidade e está intacto. O veículo foi recolhido e deve ser entregue ao proprietário nos próximos dias. 2 residências foram furtadas ontem no Jardim Itamaraty. A casa da agente de vendas Dirce Fernandes, de 49 anos, na rua Marta Denzin, 534, teve a janela arrombada. Os ladrões levaram um TV 20 polegadas e uma carteira de couro preta com R$ 15. O outro furto aconteceu na casa do vigia Alessandro dos Santos Malta, na rua Oscar Wilson 140. Quando chegou do trabalho pela manhã de ontem, o vigia constatou que a porta da cozinha havia sido arrombada. Os ladrões levaram 2 TVs de 20 polegadas, um videocassete, um micro-ondas, um aparelho de som e uma máquina fotográfica. A polícia alerta que estes pequenos furtos e arrombamentos poderiam ser evitados se os proprietários reforçassem as portas principais da casa com mais de uma fechadura ou cadeado. Outra medida preventiva é a instalação de alarmes. Os vizinhos devem também ser comunicados quando da ausência mais prolongada dos proprietários. Luzes acesas por muito tempo, especialmente durante o dia, revistas, jornais e correspondências não recolhidas, também são sinais de que a casa está vazia e um convite aos mal-intencionados. A Prefeitura Municipal pretende construir no decorrer deste ano um novo centro cultural, no lugar da atual Casa da Cultura. A maquete com o projeto está sendo exposta nas agências bancárias da cidade. A estação da FEPASA, hoje Casa da Cultura de Leme, recebeu um novo projeto para a reformulação de seu espaço. Será criado um centro cultural com a construção de um conservatório musical e um anfiteatro. Quem assina o projeto é o arquiteto Rui Otaki, responsável pela arquitetura das embaixadas do Brasil em Israel e no Japão. Como nasceu a ideia do Centro Cultural? Bem, foi com uma conversa com o professor Rui Otaki, num dia de muita descontração, em que ele esteve nos visitando e eu o levei até o local da FEPASA, que é o início da nossa cidade, e lhe solicitei que fizesse alguma coisa na área cultural, naquele espaço que hoje é um espaço enorme, são 16 mil metros quadrados no centro da cidade e que precisa ser melhor utilizado. A ideia é ter 2 locais. O primeiro é um conservatório musical, onde haverá um pequeno anfiteatro, e nesse conservatório, então, se fará um ensino de atividade musical nessa área. E no outro lado, contralateral, é um espaço cultural em que nós poderemos fazer exposições e apresentações culturais também ao ar livre. A construção está prevista para começar neste ano. Toda a mão de obra e material utilizado vão ser da cidade. A ideia é também restaurar alguns dos prédios antigos do local, aproveitando a estrutura existente para o futuro centro cultural.
A conclusão da obra está prevista para acontecer em 1 ano. O custo total está estimado em R$ 1,5 milhão. O custo é um custo que nós vamos absorver junto à Secretaria da Educação, pedir auxílio ao governo do Estado, ao governo federal. Já existe uma dotação orçamentária de R$ 200 mil no orçamento da União, que foi pleiteada pelo senador Pedro Piva. O prefeito comentou também sobre o interesse na realização de novos projetos para fomentar a cultura local. Bem, voltar novamente a termos o nosso Museu Histórico Municipal, implementar mais uma vez um local para o teatro, que pode ser então nesse local, no espaço cultural, e outras iniciativas que possam advir da população. Eu acredito hoje muito na participação de todos. E se não houver a participação de todos, todo mundo se inteirando disso, todo mundo participando, nada acontece nos dias atuais. Quem quiser conferir a maquete do projeto pode ir até a agência do Banco do Brasil. Nossa equipe não teve autorização para fazer imagens dentro da agência. Crianças que assistem a mais de 4 horas de televisão por dia têm probabilidades 88% maiores de se tornarem obesas em relação às que passam menos tempo na frente do aparelho. A constatação é do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo. De acordo com os especialistas, os pais devem se preocupar quando notam que a criança troca brincadeiras mais dinâmicas, que exigem mais esforço físico, pela TV. O estudo vai servir de base para um programa a ser implantado nas escolas da rede pública de São Paulo para a prevenção de doenças em crianças. Confira no próximo bloco. Nova diretoria da ACIL assume, prometendo incentivar as exportações. Fique ligado, nós voltamos já. Cientistas da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, anunciaram o desenvolvimento do que dizem ser o primeiro medicamento capaz de reduzir os sintomas da gripe já a partir do primeiro dia de tratamento. O remédio chamado Pleconaril tem efeito mais significativo contra o rinovírus, um dos agentes gripais mais comuns. A droga atua sobre o vírus e não apenas sobre os sintomas, como a maioria dos medicamentos disponíveis. O Pleconaril ainda não foi lançado nos Estados Unidos. A empresa Virofarma, que patrocinou a pesquisa, será responsável pela fabricação industrial do produto. O prefeito Geraldo Macarenco recebeu no final do ano passado uma moção de apelo da Câmara Municipal solicitando o cancelamento das multas emitidas pelo radar desde o seu início no funcionamento até o mês de dezembro. Nossa reportagem esteve hoje no gabinete do prefeito e perguntou a ele sobre o seu posicionamento a respeito desta questão. Confira. Nós já estávamos estudando isso. É uma atitude que traz algum trâmite jurídico, burocrático, mas nós estivemos conversando com a empresa. Existe um custo desse cancelamento e nós estamos estudando, mas já determinamos por decreto, já fizemos esse entendimento com a empresa e por decreto nós já cancelamos todas as multas. Mas a partir de 15 de janeiro agora, os radares voltarão à atividade novamente, com um engenheiro de tráfego vindo para cá, fazendo o cálculo da velocidade nas avenidas e com ampla divulgação e com a devida sinalização. Gostaria também de frisar que não havia erro nenhum da parte da Prefeitura. O que houve foi um impasse técnico pela empresa e que nós aproveitamos e resolvemos, então, fazer o cancelamento de todas as multas. Começa amanhã no CAIC de Leme uma série de palestras promovidas pela Secretaria da Saúde do município. As palestras fazem parte do programa de educação continuada. O objetivo é conscientizar a população sobre várias doenças visando a prevenção.
Amanhã, o Dr. Eduardo Cardoso Júnior fala sobre a abordagem clínica da diabetes mellitus. As palestras neste mês de janeiro vão acontecer sempre às quartas-feiras, com início às 6 horas da tarde. A Associação Comercial e Industrial de Leme, a ACIL, empossou ontem a nova diretoria eleita para o biênio 2002-2003. Confira como foi a cerimônia de posse. A cerimônia teve a presença do prefeito municipal, autoridades e associados da ACIL. Na abertura, os presentes cantaram o hino nacional e o hino de Leme. Depois disso, o mestre de cerimônias, José Laércio Bazzi, agradeceu os membros da diretoria anterior e apresentou os novos integrantes da gestão 2002-2003. Valentim Ferreira, presidente. Paulo Sérgio Terossi, primeiro vice-presidente. Wagner Ricardo Antunes Filho, segundo vice-presidente. Francisco Geraldo Pinheiro, primeiro secretário. Plínio Tadeu Zenker Leme, segundo secretário. João Carlos Pinheiro, primeiro tesoureiro. E Israel Cremasco, segundo tesoureiro. O prefeito municipal, Geraldo Macarenco, afirmou o desejo do poder público de ser parceiro da ACIL no desenvolvimento de Leme. O presidente anterior, Geraldo Zanóbia, passou às mãos do novo presidente os relatórios e inventários de sua gestão. Ele destacou o aprendizado que foi estar à frente da associação durante os 2 últimos anos. O presidente empossado agradeceu a Deus a oportunidade de assumir o cargo. Ele falou sobre os projetos da nova diretoria. A ACIL continuará com seus projetos e parcerias no sentido de continuar a formação dos seus sócios, as palestras, os convênios. Nós temos alguns projetos novos que englobam inclusive um plano de saúde com alguma entidade da cidade. Nós temos parcerias com a Unifiam, pretendemos estabelecer parcerias com o SEBRAE, principalmente no que tange a programas de exportação. E também, é claro, vamos estabelecer parcerias e contatos com a administração municipal para que juntos nós possamos definir estratégias e programas que visam o desenvolvimento da nossa cidade. Esse, sem dúvida, vai ser o nosso lema, o nosso trabalho da equipe que está assumindo hoje. Existe alguma ideia, alguma conversa da nova diretoria com a Prefeitura Municipal no sentido de fortalecer a vinda de indústrias para Leme? Nós estivemos com o senhor prefeito na última sexta-feira e nos foi dito da intenção, inclusive do prefeito, estabelecer parcerias com a ACIL. Eu creio que nós temos muitas coisas em comuns, embora haja algumas divergências com relação a este ou aquele posicionamento, mas as questões que nos desafiam, tanto da ACIL como por parte da administração municipal, são muito mais relevantes. A cerimônia terminou com um coquetel oferecido a todos os presentes. A Intervias vai instalar no quilômetro 188 da rodovia Anhanguera um novo sistema de drenagem. A iniciativa visa solucionar a pouca vazão do bueiro existente no local. A nova rede de drenagem começa na pista sul da rodovia, atravessa pela pista norte e segue até um córrego existente nas proximidades do posto Zene, promovendo maior vazão de água naquela região. A obra está sendo realizada através de um método não destrutivo, conhecido como túnel liner. É um sistema de drenagem implantado sem interromper o tráfego de veículos, utilizando peças de aço galvanizado que formam túneis. A rodovia é perfurada por baixo. Assim, são construídos bueiros de drenagem, formando uma grande tubulação para escoamento de água. Segundo informações do Departamento de Engenharia da Intervias, dependendo da ocorrência das chuvas, em 15 dias a obra estará concluída. Os serviços, iniciados em outubro de 2001, foram interrompidos na época das festas natalinas para não prejudicar o tráfego de veículos no local. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Leme. A quarta-feira vai ser de nebulosidade, com pancadas ocasionais de chuvas. A probabilidade de chuva é de 90%, com índice pluviométrico estimado em 10 milímetros. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. O clima de suspense em relação à reabertura dos bancos e casas de câmbio da Argentina, prevista para amanhã,
E as projeções sobre os prejuízos para bancos e empresas com a desvalorização do peso serviram hoje de pretexto para a maior alta do dólar comercial em 4 semanas. No final dos negócios, os investidores pediam R$ 2,37 para vender $1, uma valorização de 1,97% em relação ao fechamento de ontem. É a maior alta desde o dia 11 de dezembro, quando subiu 2,01%, com a notícia de que o Banco Central tentaria conter a queda do dólar com uma troca de títulos cambiais. O valor de R$ 2,37 para a venda da moeda é o maior desde 14 de dezembro. O Grupo Silvio Santos anunciou hoje sua entrada no mercado de consórcios imobiliários. Batizado de Plano Minha Casa, o consórcio foi criado a partir de parceria entre 3 empresas do grupo. O Consórcio Nacional Pan-Americano, que administrará as cotas, a Pan-Americana de Seguros, responsável pelo seguro de vida, que em caso de morte do titular, cobre o saldo devedor, e o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, responsável pela divulgação do produto. Os idealizadores do consórcio apostam na sinergia entre as empresas para alcançar metas ambiciosas. Segundo o vice-presidente do Banco Pan-Americano, Rafael Palladino, a intenção é encerrar 2002 com 270 milhões a 300 milhões de reais em cotas vendidas. Para tanto, até março, Palladino espera atingir a marca de 1.000 cotas comercializadas por mês. Como comparação, basta lembrar que todas as outras administradoras vendem em conjunto cerca de 4.000 cotas de imóveis por mês no Brasil. Para arrematar a campanha, os compradores de cotas concorrerão entre fevereiro e novembro ao sorteio de 10 casas com um carro na garagem e R$ 5.000 em barras de ouro. Para concorrer, o consorciado precisa optar pela contratação do seguro e estar em dia com suas parcelas. O Leme Notícias é o seu informe diário, trazendo para você as principais notícias de sua cidade. Por isso, não perca, de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 7h30 da noite. Participe, envie suas sugestões e críticas, faça suas denúncias. Nosso telefone é o 554-3660. Queremos fazer um jornalismo atuante e imparcial, voltado para a formação da cidadania e crescimento de Leme. O Leme Notícias termina aqui. Nos vemos amanhã. Para você, uma boa noite e até lá.